Glória a Deus. Boa noite. Paz. Vocês estão bem? Aleluia. Hoje nós temos 3 cultos aqui, né? Culto da família, Santa Ceia e culto de primícia. Eu estava achando interessante, por que a gente sempre coloca culto de primícia junto com Santa Ceia, né? Talvez acho que a Santa Ceia nos torna um pouco mais generosos, né? Nosso coração quebranta um pouco mais na ceia. Talvez. Mas Deus é bom. Eu quero falar sobre o amor dele. Se tem uma Bíblia aí, pega ela, abre em João, capítulo 13. João capítulo 13, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa aqui. Enquanto nós vamos lendo, você vai se aproveitando de tudo aquilo que Jesus está transmitindo a você nessa noite. Você já adorou a Ele, você já se rendeu a Ele. Eu acho que o teu coração já está quebrantado, o teu espírito está contrito. Você já está uma terra mais mole, mais fofinha para Jesus plantar a semente dele, né? Não tem espinha aí não, né? Pedregulhos. Terra seca, né? Parece aquela senhora lá, fala, terra seca. João capítulo 13. Vamos lendo ele aí. Se você achou, você vai me acompanhando em casa. Está aqui também no telão. Eu estou na NAA, Nova Almeida Atualizada. E ele diz assim o texto, João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com uma toalha, com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai compreender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais estás todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntando-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou.
Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que ele amava. E Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, vá e faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. E assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. E quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Até aqui por enquanto. Amém? Pode aplaudir a palavra do Senhor. Eu tive lendo esse texto durante toda a manhã e meditando e orando ao Senhor, e eu confesso, toda vez que eu lia, eu me emocionava, né? E durante toda essa manhã, às vezes eu não conseguia me conter ao lê-lo. Eu li várias vezes. Eu orava e dizia, Senhor, eu preciso continuar. Eu preciso extrair coisas daqui. Eu preciso alimentar o teu povo hoje à noite. E eu não sei você, mas tem textos da Bíblia Sagrada que eu não consigo ler sem me emocionar.
Talvez você seja assim também. Alguns textos que você pega para ler, quando você pega ele para ler, honestamente, né? Não seletivamente, aquilo que a gente gosta de ler, aquilo que atrai, aquilo que é o livramento, aquilo que é a bênção de Deus, mas lê-lo honestamente, quando Jesus está nos rasgando com essa espada afiada de 2 gumes, que ele diz que é a palavra dele. Então não tem como você abrir a palavra de Deus e não se sentir cortado por ela, não se sentir denunciado por ela, não se sentir desnudado por ela. E durante essa manhã toda, orando, meditando e lendo, eu me senti várias vezes cortado por essa palavra. E hoje é uma noite de Santa Ceia, e a ceia do Senhor é sem dúvida uma das mais importantes celebrações da Igreja de Cristo. E Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fizessem sempre, que eles celebrassem sempre a ceia, mesmo que ele não estivesse presente. E ele diz: quando eu não estiver mais com vocês, façam isso em memória de mim. Façam sempre, repitam sempre isso, porque isso é uma forma especial de Deus abençoar a sua igreja. Isso é uma forma especial de Deus nos abençoar de forma particular. Talvez para o mundo seja uma loucura você vir a uma igreja no dia de domingo, comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva. Mas espiritualmente Deus está te revestindo de graça, de força, de poder, de temor, de eternidade, de sabedoria, de compaixão, de generosidade e de amor ao teu próximo. É por isso que eu disse que talvez a ceia serve para nos tornar um pouco melhores. Talvez a ceia sirva para nós desenvolvermos um pouco mais de compaixão, para nós desenvolvermos um pouco mais de generosidade, para nós nos tornarmos menos egoístas, para nós nos colocarmos no mesmo patamar do nosso irmão. Porque a partir desse momento da ceia, não tem aquele que possui mais ou possui menos, ou aquele que é diferente, ou que é claro, ou que é escuro, ou qualquer nacionalidade, ou regionalidade. Não existe isso. Quando nós lemos o texto de ceia de 1 Coríntios 11, nós lemos a partir do versículo 23, mas era exatamente nisso que os coríntios tinham falhado. No versículo 17, Paulo diz abertamente a eles: olha, vocês se reúnem, enquanto uns se embebedam, outros estão passando fome. E o que eu vou falar de vocês nisso? Nisso eu não louvo vocês, porque vocês não estão se reunindo para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Eu já dei essa curiosidade a você. Quando você quiser ler realmente o texto da Santa Ceia, ele não começa em 1 Coríntios 11, 23, ele começa em 1 Coríntios 11, versículo 17, e Paulo começa a descascar. Ele diz: vocês são uma vergonha, vocês estão fazendo exatamente contrário àquilo que Jesus deixou, que é amar uns aos outros, quer tirar todas as diferenças, quer se colocar no mesmo patamar. Então aqui já não existe mais um líder, não existe mais um menor, um maior, um que tem mais conhecimento, menos conhecimento, mais didática, menos didática, que fala melhor ou que fala pior. Existe só um nível de gente, ovelhas e adoradores do Senhor. Lembra do que ele disse? Ele disse: ora, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. E ele disse: vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Foi isso que ele disse no texto. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. E ele continua: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês serão se vocês praticarem. A igreja de Corinto não estava praticando essas coisas. Eles estavam se ajuntando para envergonhar os que tinham menos, e os que tinham mais se embriagavam e comiam. E ele diz: eu me envergonho de vocês, eu não louvo vocês nisso. Então é por isso que Jesus age aqui, dando certeza do amor dele. No versículo 1,
Na parte B ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim. Eu insisto nisso, eu bato muito nessa tecla. Você precisa entender que o amor de Jesus aqui, ele se manifesta em 3 níveis. Ele se manifesta com 3 atributos: é incondicional, sacrificial e proposital. Ou seja, qual é o atributo do amor? Como ele se expressa? De que forma Jesus se manifesta com o seu amor? E a primeira forma que você vê que foi sacrifício. E esse sacrifício, ele exprime um amor incondicional. E tudo isso tem um propósito. Então talvez as pessoas possam até não crer nisso, mas elas têm que entender isso. Por que é incondicional? O termo já diz, não está condicionado a nada. Olhe para o texto: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final, mesmo sem ser correspondido de uma maneira merecida, ou não sendo correspondido de maneira nenhuma, ele continuou amando até o final. E ele olha para nós e diz: ainda que você seja infiel, Deus continua te amando. E Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo abandonado, mesmo sendo preso, e mesmo finalmente sendo morto, continua amando. Continua amando. E o mais interessante é que o texto diz: sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Note, Jesus, teu tempo acabou aqui e você vai para o seu Pai. Talvez é como você fechar um ciclo, né? Meu tempo se foi aqui, acabou, então vamos para a próxima etapa. Mas o mais interessante aqui, que quando você olha o verbo sabendo, ele indica consciência. Ele sabe, ele diz sabendo, né? Jesus sabia que ele iria transicionar deste mundo para o Pai naquele exato momento. Mas o mais duro não é que ele sabia, é que ele sabia a forma que isso iria se dar. Ele conhecia. O mais duro então aqui seria a transição mesmo, a forma que ele iria sair daqui e ir para o Pai. Porque poderia ser Deus poderia dizer: Jesus, acabou o teu tempo, meu filho, feche seus olhos, Jesus, eu vou lhe arrebatar, venha. Mas sabe, o mais duro nisso tudo é que Jesus sabia qual era a forma de transição. E qual era a forma de transição? Deste mundo para o Pai: humilhação, acusação, abandono, prisão, morte, e morte da pior espécie. Essa era a forma de transição. Era desta forma que Jesus ia transicionar desse mundo para Deus. Era desse jeito. E ele sabia. Ele sabia. Então você entende porque o amor dele é sacrificial. Em nenhum momento Jesus estava: o que será que vai acontecer comigo? Ele sabia a sua transição. Exigiu sangue, exigiu dor sobre ele. Sabe, eu fico pensando, lembra do domingo da Páscoa? Você sabe o que vem um domingo antes do domingo de Páscoa? Me ajude a pregar, vamos lá. Domingo de... As pessoas estendiam seus mantos, e algumas cortavam galhos de árvore, ramos de árvore, e espalharam pelo caminho. E Jesus entrou naquele jumentinho, 0 quilômetro, né? De forma gloriosa, adentrando Jerusalém, né? E as pessoas iam adiante de Jesus, outras iam atrás de Jesus, e eles seguiam Jesus gritando: Hosana, filho de Davi. Eles diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E incrível que pareça, isso foi no domingo passado, porque na sexta-feira da paixão, que a gente chama, né,
Você sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado. Então, olha que engraçado, a maioria das pessoas que cortaram os ramos para Jesus, elas estavam lá na frente de Pilatos dizendo: crucificam. A maioria deles. Os mesmos que ovacionaram ele no domingo passado, agora nessa sexta-feira, eles já estavam dizendo: crucifica-o. Não, espere, eu não vejo nenhum crime nesse homem, eu não vejo culpa nesse homem, não vejo nada. Eu vejo em Barrabás. Mas vocês querem que crucifiquem Barrabás ou Jesus? E diz: Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus passando por isso e provando que o ser humano é muito fraco para passar por traição, nós somos fracos para isso, né? Por decepções, por traições, por abandono, né? Por abandono psicológico. Nós somos muito fracos para isso. Mas foi exatamente dessa forma que Jesus transicionou para o Pai, olhando para o rosto daquelas mesmas pessoas que estavam ali gritando: Hosana, ora vem Senhor Jesus, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele calado, ele poderia ter dito a eles: olha, domingo mesmo passado vocês estavam gritando, enquanto eu entrava em Jerusalém de forma triunfal: ora, Hosana, ora vem Senhor Jesus, e agora vocês estão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eram praticamente as mesmas pessoas, mas foi dessa forma que Deus provou o seu amor para conosco, pelo simples fato, né, de ter entregue o seu Filho Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. É o que diz o texto de Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você acha que tudo isso tem um propósito? Você acha que o que nós estamos fazendo aqui hoje tem um propósito? Tem algum propósito nós estarmos aqui? Tem um propósito nós estarmos reunidos? Tem um propósito nós estamos aqui adorando Jesus, nos lembrando do sacrifício dele, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, em memória dele, enquanto ele aguardamos a sua volta, a sua vinda. Então é proposital, é de propósito. Desde o princípio Deus decide isso. Ele resolve amar você primeiro. A iniciativa sempre foi dele. Eu sei que você é uma pessoa boa, mas você nunca conseguiu chegar antes de Deus e dizer: não, eu amei Deus primeiro. Ele te amou primeiro. A iniciativa foi totalmente de Deus. Esse é o primeiro versículo que a gente decora quando a gente vem para a casa de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Jesus está morto e os seus discípulos deveriam continuar. Você já parou para notar que é duro a gente continuar quando a gente perde alguma coisa? Mas os discípulos só perderam Jesus naquela hora, fisicamente pelo menos, né? Não em espírito. Em espírito ele estaria, e foi da forma que ele prometeu: todos os dias eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Mas eles estavam acostumados com uma pessoa junto com eles, dando bronca, chamando ele de geração incrédula, homens fracos, toda hora, dizendo: olha, parece que vocês não veem o que eu faço todos os dias. Né? Mas eu acho que eles entenderam que até apanhar de Jesus é bom, né? Até tomar um safanão de Jesus é bom, porque Jesus, antes de bater na gente, ele já nos amou. Ele já nos abraçou, ele já nos consolou. Então é bom apanhar de Jesus, porque é bom apanhar daquele que ama você. Então eles tinham perdido Jesus, mas eles tinham que continuar. E qual era a única certeza que podia trazer alguma segurança a eles? Né?
Um era soberbo, o outro era sentimental demais. Tinha umzinho que era incrédulo. Alguns ambiciosos, enquanto Jesus estava com eles, né? Almejando até cargos, eles pediam: olha, pai, a mãe vai lá, fala para Jesus, né? Para colocar a gente em algum ministério, algum cargo aí, né? Na governadoria dele. Você lembra dessa passagem? Alguns ambiciosos demais, né? E eles, na sua maioria, não eram convertidos. Eles não eram convertidos, ainda não eram convertidos. E se você considerar, né, essa turminha aqui de soberbo, de incrédulo, de sentimental, de ambicioso, não convertidos, você imaginou já os desafios que eles iam enfrentar logo após a morte de Jesus? Como que ia ser? A ficha caindo, a gente não é convertido. A gente pensou que a gente era, achamos que éramos alguma coisa, mas nós não somos. Então eu acho que nesse exato momento acabando a certeza de tudo, ou eles não tinham certeza mais de nada. Eles não tinham uma certeza mais de nada. Por quê? Porque Jesus morreu. Lembra dos dois? Que a primeira coisa que eles fizeram ao receber a notícia da morte de Jesus foi voltar para Emaús. E a Bíblia nem fala o nome dos dois, acho que fala o nome de um, eu não me lembro o nome do que estava, o que era o falastrão, que conversava. Mas Jesus, ele foi atrás de duas pessoas inexpressíveis, que iam para uma cidade inexpressiva, e ele, junto do caminho, ele se ajunta a eles, e eles vão conversando e murmurando, e as nossas esperanças se acabaram. E aí Jesus diz: mas o que é que foi que aconteceu? Ora, parece que é viajante passageiro em Jerusalém, não sabes o que aconteceu. Jesus foi indo com eles, porque no dia da morte de Jesus e na manhã da ressurreição, já existiam pessoas desistindo do seu evangelho. Eles já estavam desistindo e voltando para a sua antiga vida, voltando para a sua antiga cidade. E Emaús era tão inexpressiva que só consta na Bíblia por causa da passagem de Jesus, que foi atrás desses dois discípulos. E ainda que eles estavam virando as costas para o evangelho, quando chegou em Emaús, eles: não prossiga caminho à noite, é perigoso, fique conosco. E ali Jesus, ele faz uma ceia. E quando ele parte o pão, eles: Jesus! Você entende que quando a gente começa a desistir, a gente passa a não reconhecer mais Jesus na nossa vida, porque Jesus foi conversando com eles o caminho todo, e eles não reconheceram a voz de Jesus, o trato de Jesus, a fineza de Jesus, a unção de Jesus. Eles só reconheceram Jesus no partir do pão. E disseram: fique conosco, Senhor. Então logo na manhã do dia seguinte da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, existiam pessoas desistindo de tudo, porque achavam que como Jesus estava morto, tudo tinha se acabado. Então olha só para esses discípulos aqui, né? Arrogantes, soberbos, sentimentais, alguns ali almejando cargos, né? Outros incrédulos. E agora eles tinham que enfrentar os desafios que Jesus deixou para eles. Vocês vão ter que continuar. Então eles precisavam ter certeza de alguma coisa, porque é isso que iria mantê-los de pé. E a única certeza que eles tinham, que Jesus deixou, é que Jesus continuaria amando todos eles em qualquer tipo de circunstância. Então, sabe, a única certeza que eles tinham era do amor de Jesus. Não era dos superpoderes gospel, né? Porque não são os poderes gospel que nos mantêm em pé. Não são eles. É o amor de Deus que te mantém em pé.
não são os seus poderes, os seus dons, né? Não. É o amor de Deus que te mantém de pé. Porque o poder de Deus em você é assim. Uma hora você vai pedir mais, porque você acha que você precisa de mais, e você está indo tão bem, e você quer mais aquele poder, quer mais aquela unção, e olha Deus, e vamos, porque eu sou indestrutível contigo, Senhor, e você mande mais. Mas em um outro momento, você vai olhar para si mesmo e dizer: não, Senhor, pare, Deus, eu não sou merecedor de receber poder algum. É dessa forma que você vai se sentir. Então numa hora você vai se sentir forte demais, e ungido demais, e com poder demais, e pedindo mais ao Senhor, e dizendo: não, a nossa parceria está forte, Senhor. Mas como ser humano, por vezes você vai passar momentos na sua vida que você vai orar dizendo a Deus: Senhor, eu não sou merecedor de receber poder algum teu, eu não sou merecedor de receber coisa alguma tua, Senhor, eu não sou digno da tua unção, eu não sou digno de receber a tua unção, Senhor. Obrigado. Sabe, essas crises que dá na gente, em mim, né? Em você não. Que a gente olha para si mesmo, faz uma introspecção e a gente descobre que realmente eu não sou nada, Deus. E a gente fala assim: Deus, eu não sou merecedor. Então é dessa forma que funciona o poder e a unção de Deus na nossa vida. Uma hora a gente é fantástico, extraordinário, e a gente até olha para o céu com certo orgulho, dizendo: e aí, Senhor, está me aprovando agora como eu estou, olha a tua obra. E no instante seguinte a gente já é desastroso, e peca, e erra, e escorrega, e a gente: não, Deus, Senhor, eu não sou merecedor, Pai, Senhor, eu não sou digno da tua unção, sabe? Essas crises que dá na gente. Então, olha só, por que esses discípulos continuaram? Eles continuaram não porque eles sabiam que em nome de Jesus eles podiam curar as pessoas, em nome de Jesus eles podiam libertar as pessoas, em nome de Jesus eles podiam salvar as pessoas. Eles tinham consciência desse poder, que no nome de Jesus, que foi aquilo que Jesus deixou para eles lá em Marcos 16, olha, vai em meu nome, mas eles não continuaram por causa disso aqui, eles continuaram porque eles tinham a certeza que Jesus amava eles, e eles poderiam ser desastrosos ou fantásticos, de uma forma ou de outra, de um extremo ao outro, e Jesus continuaria amando a eles da mesma forma. Então foi por isso que eles continuaram, foram em frente. Eles não foram em frente porque dizem: agora nós temos Jesus, e nós temos o nome de Jesus, e Ele já passou a procuração para a gente, então no nome dEle a gente pode curar algumas pessoas, no nome dEle a gente pode expulsar alguns demônios, no nome dEle a gente pode proclamar a salvação. Mas o problema não eram as pessoas, eram eles mesmos, e eles tinham que tomar decisões, eles tinham que continuar. E ele diz: a única certeza que nos resta é que Ele nos ama mesmo, e se nós formos patéticos, Ele vai continuar nos amando, mas se nós formos sobrenaturais, Ele vai nos amar da mesma medida. Então não há nenhuma promoção nisso, e o que resta é só uma certeza: Jesus nos ama. Jesus nos ama. E eles continuaram por causa dessa certeza. E foi isso que trouxe consciência do chamado deles. Então, não foi porque Jesus tornou tudo fácil através do seu amor, tipo, olha, Jesus me ama, então tá fácil. Jesus me ama, porque talvez hoje passa a ser uma imagem muito simplista do evangelho: Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus te ama, tá tudo certo. Jesus te ama, tá tudo fácil. Jesus me ama. Não foi por isso.
foi pela consciência do chamado de obra de missão. Eu já chamei a sua atenção para isso. Olha a forma como João escreve, percebendo essa consciência. Nos versículos 1 e no versículo 3, no texto que lemos, de João 13, ele diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E ele repete no versículo 3: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e ele tinha vindo de Deus e iria voltar para Deus. Então, se você pegar essa expressão sabendo, ela vai nos mostrar a consciência de Jesus, da sua obra nesse mundo, nessa terra. Então Jesus estava sabendo exatamente para que ele veio. Jesus estava sabendo exatamente qual era a sua função. Jesus estava sabendo exatamente qual era a sua missão. Jesus estava sabendo exatamente qual era a sua obra. Mas nesse momento de transição, e talvez esse trecho tenha sido um dos momentos mais emocionantes do ministério de Jesus, porque ele sabia de que forma que seria essa transição toda, que seria por meio de traição, de entrega, de abandono, de prisão, de morte sacrificial. E todavia, ele não deixou que tudo isso entorpecesse ele, desesperasse ele. Não, nada mudou. As suas emoções não mudaram a sua própria consciência, sabe, a ponto de não cumprir o propósito que ele tinha para cumprir. Imagina ele, a pressão psicológica extrema, a ponto de uma pessoa suar gotas de sangue, e mesmo assim, isso, de forma emocional, não muda a sua consciência. E às vezes quando nós somos oprimidos um pouco mais nas nossas emoções, somos rendidos pela nossa consciência, talvez querendo abandonar o propósito de Deus sobre a nossa vida. Não, Jesus, a missão estava bem nítida na vida dele, morrer para salvar, e nada tirou isso dele, nada impediu que ele fosse até o final. Você não vai morrer que nem Jesus. Não estou profetizando não, mas é que você não é ele, né? Nem eu. Mas você precisa ter consciência do seu papel nesse mundo. Você precisa se conscientizar. Todo dia eu preciso me conscientizar, porque a gente está se distraindo demais com as demandas desse mundo que jaz no maligno. E, eu gosto da fala de Timóteo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E Timóteo está dizendo: você foi chamado, mas vocês estão se distraindo com as demandas do mundo. Ele falou assim: que demanda? Eu nem saio. Não, é essas demandas mesmo. Quando falta dinheiro para você, como você sofre emoções contrárias, quando você é perseguido, caluniado, mal entendido, às vezes desprezado. E diz: essas demandas distraem você. E diz assim: ninguém que está combatendo se embaraça com essas coisas, porque vocês têm que agradar aquele que alistou vocês. Deus alistou vocês. Eu não estou sendo demagogo dizendo: não, pare com tudo, joga a toalha, não faça mais nada, viva só para Deus. Que loucura é essa, né? É lícito, é legítimo ter aspirações enquanto nós estivermos aqui. Nós precisamos disso, precisamos do nosso emprego, precisamos ganhar o nosso pão, precisamos sustentar até a obra de Deus, precisamos botar dinheiro aqui, dizimar aqui, a gente precisa fazer obra, pagar contas, fazer assistência social, várias coisas. Então é lícito, é legítimo a gente ter as nossas aspirações, e não é isso que eu estou falando para a gente abandonar, não estou falando para você pedir as contas, mas qual é a tua maior paixão e a tua maior ambição? Talvez é disso que eu esteja falando. Reino de Deus.
Qual é a tua maior paixão e a tua maior ambição? Você fala, preciso conquistar algumas coisas ainda. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você conquiste várias coisas. A nossa questão é que nós, como igreja, nos últimos dias, estamos perdendo o foco e o nosso propósito. Estamos perdendo até a nossa união nos últimos dias. Nós estamos vendo muita reunião e as reuniões estão bem cheias. Mas o foco está distorcido. O propósito está distorcido. E as pessoas, elas estão perdendo a união dentro da casa de Deus também. Era nisso que Jesus estava tratando aqueles discípulos, ou pelo menos estava tentando tratar aqueles discípulos. E dizia, eu tenho 3 anos para tentar tratar vocês, para vocês não sofrerem tanto, que eu vou embora. É engraçado que Jesus fala para os seus discípulos, olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Não disse isso? Então era a mesma coisa que Jesus estava dizendo para eles, olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, se eu continuar aqui, vocês não farão essas obras. Eu tenho que ir, e quando eu for, vocês as farão, maiores do que as que eu faço. E por que a gente desvirtuou isso? E Jesus tratando aqueles homens, porque eles estavam precisando vencer o próprio egoísmo, e eles estavam precisando aprender a servir. Então Jesus não fala explicitamente, mas era justamente nesse ponto que ele queria chegar. Ele diz, vocês são egoístas demais, e vocês não sabem servir. E no meu reino, o maior não é aquele que é servido. No meu reino, o maior é aquele que serve, não o que é servido. Eu estou tentando ensinar a vocês isso, para vocês abandonarem todo esse egoísmo, e para vocês aprenderem a servir. E Jesus se levanta e lava-lhes os pés. Se põe de pé, se despe, se enche de uma toalha, pega uma bacia com água, se ajoelha na frente deles, começa a lavar-lhe os pés, e enxugar com a toalha que ele mesmo está cingido. E depois que ele faz isso, ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou. Mas eu preciso ensinar vocês a abandonar todo o seu egoísmo, e vocês precisam aprender a servir. E ele diz, ora, se eu sendo Senhor e Mestre lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu estou lhes dando o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Era isso que ele estava tratando, era isso que ele estava ensinando. Então, nós precisamos vencer todo dia a nossa hipocrisia. Sabe por quê? No texto lido, ninguém se levantou para servir nada. Ninguém se levantou para perguntar se Jesus precisava ao menos de um copo de água. Mas quando Jesus se levanta, Pedro tenta impedi-lo. Quando Jesus se levanta, acho que o Pedro ele começa a olhar para Jesus, e Jesus se despe e pega uma toalha, e acho que Pedro começou a estranhar toda aquela situação. E quando Jesus começa a servir, Pedro, não, o senhor não vai lavar meus pés. Pedro diz, eu sou indigno de ser servido. E obviamente que isso era uma falsa espiritualidade. Mas com Jesus só vale a verdade. Falsa espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, ela é revelada. Então aprenda uma coisa na tua vida cristã: se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou mal, eu estou mal. Se eu creio, eu creio. Se eu não creio, eu não creio. Porque diante de Deus só vai valer a verdade. E toda falsa espiritualidade, ela é quebrada. Eu estava vendo um testemunho de um pastor do Nordeste,
E ele chegou num discípulo dele, num discipulado, e ele disse: e aí? Está empolgado? E o cabra disse: meu nome é empolgação. Ele disse: você está melhor que eu, porque só nessa semana eu pensei em desistir umas 5 vezes. Né? Ele é meio, esse pastor, ele é meio, aqueles cabra meio doidão, né? E falou que do lado da igreja dele tem um bar, um boteco, e ele toma um café lá. Daí ele sentou no balcão, disse: dê um café, e olhou o maço de Hollywood lá. Ele disse: me deu um maço de Hollywood, põe ele aqui. Me deu uma cerveja, põe uma Brahma aqui na minha frente. Aí ele olhou pro maço de cigarro e para a cerveja e suspirou e disse: que saudade que eu tenho de vocês. Que saudade. Mas ele disse: mas Jesus chegou primeiro que vocês. Ele disse: pode guardar. Quanto que é o café? Pagou e foi embora. E todos sabiam que ele era pastor ali. Então ficou todo mundo. Falou: Jesus chegou primeiro. E o discípulo, né? Meu nome é empolgação para começar o discipulado. Muito bem. Está melhor que eu. Então, falsa espiritualidade, ela, mais cedo ou mais tarde, ela é revelada. Porque Jesus quer que você seja o que você é mesmo. Esse ser humano aí. Num nível mais profundo aqui, Jesus denuncia a hipocrisia de Judas, né? Ele diz: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E o versículo 21 diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. No versículo 30: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Autossuficiência, arrogância, soberba. Acho que eu li até o versículo 36, 35, né? 33. Um pouco mais abaixo, no versículo 37. No versículo 37, sabe o que Pedro fala? Senhor, por ti eu te darei a minha vida. Jesus diz assim para ele: tu darás a tua vida por mim? Você vai dar a tua vida por mim, Pedro? Interrogação ali. E logo Jesus prediz a negação de Pedro. Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Então você entende um gatilho de uma falsa espiritualidade. Que o Pedro chega, né? E diz: não, na verdade eu queria ir junto contigo. Ele fala assim: como é que eu vou fazer para esse cabra me levar junto? Já sei. Jesus, eu darei a minha vida por ti. Talvez com sarcasmo Jesus disse: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Não, eu vou falar o que vai acontecer, Pedro. O galo não cantará 3 vezes antes que tu me negues. O galo não cantará antes que tu me negues 3 vezes. Para a gente entender, caminho de cura, de transformação, de salvação, é arrependimento, é pureza, é sinceridade. Do grego sincera, né? Sincera, sincero para com Deus. E por fim, Jesus diz: olha, é isso mesmo, eu já disse tudo a vocês,
eu vou para o meu Pai, eu já sei disso. E eu sei que eu amei vocês até o final. Um de vocês vai me trair. E Pedro, não adianta você querer dar sua vida por mim, mas eu vou deixar uma nova direção para vocês. Eu ensinei muitas coisas a vocês. Vocês conhecem os mandamentos. Vocês são judeus. Mas eu vou dar um novo mandamento a vocês. E ele vai aqui no versículo 34 e diz: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E ele diz: vocês viverão debaixo dessa nova ordem. Porque mandamento é uma ordem a ser cumprida. E vocês devem recomeçar as suas vidas sobre essa nova perspectiva. E no 35 ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você pode ficar de pé para a gente orar. Quero que você tenha um minuto de oração com Jesus. Quero que você tenha um momento de reflexão. Nós vamos entrar na ceia. Então eu quero que você lembre-se muito do sacrifício de Jesus agora. E aprenda por que é que os seus discípulos continuaram. Então feche seus olhos. E você sabe o que Jesus tem: salvação. E o que você precisa? Salvação. Mas como você recebe? Ele não ora por você. Então como é que você recebe salvação de Jesus? Jesus diz: eu tenho salvação. E você diz: você me dá? Ele diz: você terá que dar alguma coisa por essa salvação. E nós estamos dizendo: não. Salvação é gratuita. Jesus disse: eu tenho salvação e eu preciso que você me dê alguma coisa em troca dela. E talvez ele pergunte: como você recebe aquilo que eu tenho para te dar? Eu vou querer alguma coisa de você. Então ele diz: venha e me dê a sua vida. Me dê a sua vida. E a salvação vem sobre você. Aleluia. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui nesta noite, alcançando salvação e graça da tua parte, não por merecimento, mas porque nós estamos entregando a nossa vida a ti, e nós estamos nos lembrando do teu sacrifício, aquele que o Senhor disse para nós fazermos em memória de ti. Então nesta noite, começa a visitar os teus filhos de maneira sobrenatural, visita cada coração, Senhor. Tu conheces os anseios do coração do ser humano. Só o Senhor tem o que nós necessitamos. Como nós adoramos aqui, só a tua glória pode nos satisfazer, Senhor. Nada neste mundo pode nos dar satisfação completa. Nada nesse mundo pode nos dar satisfação total. Só o Senhor, só a tua glória, só o teu reino, ó Deus. Então nesta noite nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, Pai. Nós, nesse momento, nós reavivamos o dom.
nós reabilitamos a nossa obra, reabilitamos a nossa missão, nós entendemos o nosso chamado, mas nós pedimos e contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que a missão não é fácil, e nós também sabemos que nós não somos totalmente capacitados para ela, mas nós só temos uma certeza, que o Senhor nos ama, e que os Teus pensamentos para conosco são pensamentos de bem e não de mal, para que nós tenhamos um final desejado, ó Deus. Então nesta noite, uma noite de celebração, ó Pai, uma noite de Santa Ceia, que o Senhor comece a visitar cada coração com renovo, que o Senhor comece a visitar cada coração com um perdão, Senhor, que o Senhor comece a visitar cada coração com o Teu amor, com o Teu refrigério, com o Teu regozijo, ó Deus, que nós possamos sair daqui, ó Senhor, de forma a meditar, que nós venhamos a ser reflexivos acerca do Teu sacrifício, daquilo que o Senhor fez por nós, ó Senhor. Não foi em vão, exigiu um sacrifício por um amor incondicional, mas tudo isso tem um propósito na sua vida. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui por causa de um propósito, ó Pai. Coloca, Pai, em nome de Jesus, na nossa mente, no nosso coração, a Tua eternidade, que nós venhamos a pensar mais na Tua eternidade, que a nossa mente, o nosso coração estejam conectados com a Tua eternidade. Esse breve tempo que nós estamos passando aqui, Senhor, em que nós estamos lutando, em que nós estamos conquistando alguma coisa, em que nós estamos trabalhando para Ti, nos doando, Senhor, de forma amorosa, de forma a adorá-lo, de forma a dispor recursos para Ti, que essa breve passagem seja, Senhor, para agradar a Ti, ó Deus. Então nesta noite, começa a nos renovar, começa a nos restaurar, começa a avivar a obra, o chamado, Senhor, assim como disse o Teu filho Abacuque na sua oração, ó Deus, aviva a Tua obra nos nossos dias, ó Deus. Temos como avivamento não grandes congressos, muitas canções e muita agitação, mas nós temos como avivamento famílias resgatadas, transformadas, famílias que oferecem perigo ao inferno, famílias que estão estruturadas dentro da Tua casa, Senhor, e que trabalham para Ti, que trabalham para a salvação de mais pessoas. Envie esse avivamento para o nosso meio, envie esse avivamento para o nosso meio, Senhor. Nós Te clamamos, nós Te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e nós dizemos amém. Vamos adorar o Senhor?